Olá, boa noite. Começou o Setembro Amarelo. Você sabe o que é a campanha? É o mês de prevenção ao suicídio. Como cuidar da saúde mental? O que é possível fazer para viver com bem-estar? Convidamos dois especialistas para falar do assunto. O Jornal da UF está no ar. Durante toda esta semana, a Universidade Federal de Berlândia promove atividades em comemoração ao Setembro Amarelo. A abertura foi animada e deixou o Campus Santa Mônica em clima de festa. Olha só. A primeira ação integrada da UFA em prol do Setembro Amarelo começou no final da manhã desta segunda-feira. O Dia D reuniu estudantes e a equipe de assistência estudantil da universidade, que caminharam pelo campus Santa Mônica até chegar ao restaurante universitário. A ideia é conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância de falar sobre o assunto. A programação, ela na verdade é o mês para a vida, né? O Setembro Amarelo é uma campanha nacional que nós estamos encabeçando com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. A importância é a conscientização e chamar a atenção para o cuidado da saúde mental. A atividade teve música, gente animada e informação sobre a campanha e todas as ações da UFO. Organizadores distribuíram um adereço amarelo, levaram cartazes com mensagem de empatia e ofereceram abraço grátis. Fabíola trabalha na divisão de saúde da UFO e destacou que momentos como este são fundamentais, já que a procura por acompanhamento psicológico aumentou. A universidade é um órgão formador de opinião e dentro da universidade também a faixa etária que os nossos alunos estão, ela é a quarta causa de morte nessa faixa etária. Então, para a gente é fundamental falar. E a Organização Mundial de Saúde estima que 20% da população vai ter algum problema, algum transtorno mental. E dentro da população universitária, essa faixa etária pode chegar até 30%. Então, nossos dados aqui da universidade, a nossa procura tem aumentado muito. E a Organização Mundial de Saúde também tem lançado uma campanha com o slogan Let's Talk. Então, a nossa ideia é justamente hoje falar. Então, vamos falar sobre o assunto, vamos conversar. E a universidade a importância seria justamente essa, começar a falar sobre o assunto. De acordo com a pró-reitora de assistência estudantil, ainda estão previstas várias atividades do Setembro Amarelo, em todos os campi da UFO. Ao longo da semana, então dia 12, dia 13, nós teremos atividades aqui no campus Uberlândia. Hoje já estamos tendo atividade no campus Pontal. E do dia 13 nós teremos atividades no campus Monte Carmelo e campus Patos de Minas. E a gente está trazendo aí pessoas de renome que trabalham com a temática da USP de Ribeirão Preto, da UERJ, né, Estadual do Rio de Janeiro, para agregar ao evento e trazer também suas contribuições. E vale lembrar que a universidade tem um espaço para atender quem precisa de ajuda. A universidade dispõe de uma divisão que chama Divisão de Saúde, a DISAL. Ela fica localizada no 3E, no bloco Santa Mônica, na sala 125. E a gente tem dois tipos de atendimento, um em formato de plantão, que a gente chama de orientação, ele funciona às terças, quartas e quintas-feiras, o aluno pode chegar que vai ser atendido e nesse momento a gente vai fazer uma escuta com o aluno. E nessa escuta a gente vai falar se ele vai precisar de um encaminhamento médico, se ele vai precisar de uma psicoterapia longa ou se uma psicoterapia breve, ou às vezes ele vai lá só para conversar, às vezes ele precisa falar naquele dia, só de conversar com um profissional qualificado, ele já vai conseguir melhorar um pouquinho naquele momento. Então, a própria universidade tem esse respaldo. E se a gente não conseguir também, a gente tem uma rede de apoio. Então, a gente tem parcerias hoje que a gente pode encaminhar esse aluno. Também é importante falar nesse momento com relação ao CVV também. O CVV hoje tem um número nacional, que é 188. E se o aluno precisar falar, ele pode ligar também para esse centro, que é de importantíssimo, né? Quanto mais a gente divulgar, melhor. Para falar então sobre o Setembro Amarelo, nós convidamos o Dr. Dantiele Guimarães, médico psiquiatra. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado. E aqui ao meu lado está a Vanessa Aparecida de Oliveira, que é psicóloga na UF. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos começar falando, Vanessa, achei interessante no final da reportagem que a Fabíola lembrou do CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, o DISC 188. O que é esse número? Esse número é um número que a população tem disponível para poder ligar, é uma ligação gratuita, onde qualquer pessoa pode entrar em contato no momento que às vezes ela está precisando ser acolhida. Então, nesse momento que às vezes ela não tem ninguém para falar,
ou às vezes ela tentou falar com alguém e não foi escutada, porque hoje a gente não tem mais essa escuta tão qualificada por conta das demandas também do dia a dia. Então ela liga no 188 de qualquer aparelho, é uma ligação gratuita e ela vai ser escutada. Num momento de, às vezes, desespero, num momento que ela não está legal e às vezes que ela só precisa falar. Então ela vai ser ouvida nesse momento. Tá certo. Doutora Dantiele, essa questão, a prevenção ao suicídio, é algo que até mesmo a Organização Mundial de Saúde resolveu se preocupar, criando essa campanha, por exemplo, Let's Talk, vamos falar sobre isso. É importante falar sobre o tema, por quê? Exatamente. Hoje a gente sabe que o principal fator de proteção é o tratamento, porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas estão sofrendo, estão pensando nisso, e esse pensamento tem passado de forma recorrente, só que a pessoa não tem vergonha, porque o suicídio sempre foi um tabu, as pessoas têm vergonha de falar, né? A mídia, de forma geral, esconde. Então, o sofrimento mental também, às vezes, é negligenciado. Então, as pessoas têm essa dificuldade. E ao esconder isso, né, ela não vai conseguir ajuda, né? E, às vezes, ela precisa, como a doutora disse, só de ser ouvida. Às vezes, só dela estar falando sobre aquilo e ser acolhida, ela vai evitar de fazer isso. Podemos considerar o suicídio como um problema de saúde pública e por quê? Com certeza, hoje o suicídio se enquadra entre as principais causas de morte, né? Como ela colocou, em adolescentes. Em adolescentes, se configura entre as mortes violentas, eu acredito que é a segunda ou terceira principal causa de morte, né? Então, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública evitável, né? Segundo a OMS, 90% dos suicídios que ocorrem seriam evitados, né? Nós vimos na reportagem que essa semana, então, começa a campanha Setembro Amarelo aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Vanessa, conta pra gente um pouco do que a UFO tem realizado para atender a comunidade acadêmica e promover a saúde mental. Essa campanha do Setembro Amarelo foi muito voltada para a valorização da vida. A gente quer falar de prevenir o suicídio, mas também valorizando o que a vida tem a nos oferecer. Porque se a gente valoriza as oportunidades que a gente tem, os amigos, os laços sociais que a gente consegue prevenir assim, esses pensamentos, essas tentativas. A UFO tem a PROAI, junto com a PROGEP, né, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, junto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela fez uma semana de prevenção ao suicídio. Hoje, que é dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção, a gente fez essa movimentação e ao longo da semana vão ter várias atividades. Então, vão ter palestras do sentido da vida, do como que faz para prevenir. Então, algumas pessoas convidadas, inclusive de fora da universidade, eles vêm para poder dar palestra, fazerem mesas redondas ao longo da semana. Essa programação está no site, né, no site oficial da UFO, então tem toda a programação, quem quiser se organizar para poder ir. E além disso, ao longo do mês também, esse movimento do Setembro Amarelo vai continuar até o fim do mês. Tá certo. E falando, né, em Setembro Amarelo, pensando uma questão assim, a cor amarela, a atenção, né, no trânsito nos remete à ideia do semáforo de atenção. Atenção também à vida, à saúde mental, doutor? Temos que ter no dia a dia. Com certeza. Hoje, quase 100% dos suicídios têm um diagnóstico psíquico, um diagnóstico psiquiátrico por trás, né? A gente sabe hoje, o principal são os transtornos de humor, né, que se enquadra o transtorno bipolar, a depressão, cerca de 35%, né, seguido do uso de substâncias, né? E a gente sabe que quando pode existir também a comorbidade, né? A pessoa depressiva e fazendo uso de substância, que é muito comum, às vezes, buscar no uso do álcool, né? Uma forma de tratar, né? Só que não é um tratamento adequado, né? E isso piora, isso aumenta o risco de suicídio, né? Então, assim, temos que ter cuidado e fazer um diagnóstico, procurar atendimento, porque a gente sabe que fazendo um tratamento adequado é uma forma de prevenção também.
Tá certo? Então fica a dica, né? Muito importante. E Vanessa, sabemos que a tristeza é uma das emoções que faz parte da vida. Mas como identificar se é uma tristeza passageira ou se é um sentimento mais preocupante que cabe a um alerta? A Progep, a gente organizou no nosso setor uma cartilha, um folder, que fala sobre mitos e verdades sobre o suicídio. Então, assim, tem todas aquelas questões que a gente fala, tá fazendo isso para chamar atenção, né? Ou quem fala demais consequentemente não efetiva esse suicídio, mas a gente sabe que hoje isso é um mito. Então, uma pessoa que fala, que tem pensamentos, ela já levanta um alerta. Então, vale a pena olhar. Tristeza todo mundo tem e faz bem, né? A tristeza faz parte de nós como seres humanos, mas ela não pode ser uma tristeza que perdura. Às vezes a pessoa que está pensando em suicídio, ela nem está, aparentemente ela não está triste, mas ela pode estar bem arrumada, mas se ela fala ou se ela se isola, é um alerta para a gente começar a olhar com mais cuidado. Porque a prevenção também vem principalmente de quem está de fora, porque quem está dentro às vezes está muito mergulhado naquele momento e não consegue pensar que existem outras soluções. Os problemas eles passam e o suicídio é uma solução muito definitiva para algo que a gente sabe que vai passar. Então, acho que a gente consegue melhorar e prevenir quando a gente também tem o cuidado de olhar para o outro, de perceber que o outro não está bem. Isso também faz, o que a gente tenta na prevenção é fazer esse movimento, de olhar para o outro. E nesse movimento então, de olhar para o outro, se você identifica que um amigo, um familiar, né, precisa dessa atenção maior, como lidar com essa questão? Buscar uma ajuda especialista? Ou a família e o amigo também já pode, né, além do especialista, ajudar nessa descoberta, né, diagnosticar essa questão? Hoje, dentro da rede universitária, a gente tem os setores que vão atender os alunos e os setores que a gente também vai atender os servidores, porque é uma comunidade acadêmica, a gente não pode voltar essa questão só para aluno ou só para servidor, porque todos eles estão juntos, né? Então, para o aluno, a gente tem, como a Fabíola citou na reportagem, tem a DISAL, que fica no bloco 3E, que vai atender esses alunos, que no momento de desespero, se ele não conseguir ir, eu como colega, eu como amigo, eu posso levar esse aluno lá. Do mesmo jeito, da mesma forma de plantão, funciona o atendimento ao servidor. De segunda a sexta, das 7h30 às 4h30, então funciona todos os dias que o servidor está dentro da universidade. E ele chega, ele é prontamente atendido. E aí vai ter essa escuta. É claro que o amigo pode escutar, é claro que existe a rede, existem os CAPs, existem os postos de saúde que também vão oferecer esse suporte, não só para o estudante universitário, não só para o servidor, mas para a população em geral. Mas o importante é a gente pedir ajuda. Eu acho que dentro dessa sociedade onde o desempenho é muito bom, tem que ser muito bom, os padrões são extremamente altos que a gente tem que seguir, às vezes a gente tem a vergonha de pedir ajuda, a gente tem o medo de pedir e se mostrar fraco diante do outro. Eu acho que quando a pessoa pede ajuda, a gente tem que estar disposto a encaminhá-la para esses lugares. É importante ficar calmo diante de uma situação de crise, mas a gente consegue encaminhar. Ok. E no Brasil, doutor, é preocupante o índice de suicídios? Sim, é muito preocupante e tem aumentado, né? Em quantos casos em média? Há uma estimativa? Sim, no Brasil há uma estimativa de 32 casos por dia. E no mundo, estima-se ser um suicídio a cada 40 segundos. Então, assim, como a gente já disse, é um problema de saúde pública mundial, né? E a gente pensa que também existem os casos que são subnotificados, né? Às vezes, acidentes misteriosos, né? Que às vezes que entra dentro de acidente, não vai entrar como suicídio, né? Mas às vezes aquilo ali foi autoprovocado. Então, assim, os números são alarmantes e ainda podem estar subdiagnosticados. Certo. Você chegou a comentar, né, anteriormente, que o público jovem, principalmente adolescentes, fazem parte desses números. Por que essa geração, essa faixa etária, às vezes é tão propensa a esse fato?
Hoje em dia a gente fala que está aumentando muito entre crianças e adolescentes. Nas crianças, a gente pensa que a criança ainda não tem aquele amadurecimento psíquico para lidar com o estresse. Ela ainda tem poucos recursos para lidar com o estresse. E, às vezes, sofre bullying na escola, sofre violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência sexual, né? E às vezes não tem com quem falar e não tem recursos para lidar com aquilo. E a adolescência é um período que a gente sabe muito difícil, né? É um período de transição, né? É um período onde o cérebro também ainda não está completamente amadurecido, né? Onde ainda existe muita impulsividade, aquela capacidade de lidar com as frustrações, a pessoa ainda não desenvolveu completamente, né? Então, assim, hoje a gente sabe que tem aumentado muito, principalmente em decorrência disso e dessas cobranças, né, da sociedade. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a falar mais sobre o assunto, ok? A semana começou quente. Veja como ficam as temperaturas amanhã. O sol predomina em Uberlândia nesta terça-feira. Ao longo do dia, os termômetros podem variar entre 18 e 32 graus. Dia ensolarado também em Patos de Minas. A mínima é 18 graus e a máxima 32. Previsão de terça-feira quente em Monte Carmelo, com máxima de 33 graus. A mínima pode chegar a 15 graus. Em Tuiutaba, céu aberto e altas temperaturas durante o dia. A mínima é 18 graus e a máxima 35. Em Frutal, também faz bastante sol ao longo do dia e as temperaturas variam entre 17 e 32 graus. Depois do intervalo, você confere a programação de eventos da universidade para esta semana. E vamos continuar nosso bate-papo sobre Setembro Amarelo. Voltamos já! Estamos de volta e agora é hora de saber a programação de eventos da UFO para os próximos dias. Quem traz as dicas para a gente é o Eloy. Oi gente, vamos saber o que acontece na UFO essa semana? Então se liga aí! Começou hoje e vai até sábado o primeiro simpósio de atenção à saúde de populações negligenciadas. A programação inclui minicursos, oficinas, rodas de conversa e espaços de discussões. As atividades acontecem no campus Umuarama, nos anfiteatros dos blocos 2A e 8C.
Também começa hoje e vai até sexta-feira mais uma edição da Semana Científica de Medicina Veterinária da UFO e a 5ª Mostra de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. O objetivo é possibilitar aos profissionais médicos veterinários e zootecnistas da região uma oportunidade de atualização profissional nas diferentes áreas de formação. Mais informações sobre as palestras e locais você confere no site de eventos da UFO. E olha só, de quinta até sábado, a UFO realiza o primeiro encontro de performance em Flauta Doce de Uberlândia, festival de música internacional sediado pelo Instituto de Artes e pelo Conservatório Estadual da cidade. Marcam presença artistas da Itália, de Portugal e de outras universidades brasileiras. O evento é aberto e gratuito. Na quinta e na sexta-feira ainda tem jornada empreendedora com o tema Protagonismo Feminino Empoderando os Negócios. Para quem já tem um negócio, o evento terá um giro de mercado com mentorias de especialistas. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Não perca essa oportunidade! Mais eventos você confere no site da UFO. Na semana que vem eu volto com outras dicas para você. Até lá! Estamos de volta então com o nosso bate-papo sobre Setembro Amarelo. Vanessa, explica pra gente, essa questão do suicídio, ela pode impactar pessoas muito além do que se esperava. Conta pra gente, tem um dado interessante nesse sentido. Tem algumas pesquisas que mostram que direta e indiretamente o suicídio ele atinge até 60 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quem normalmente fica sabendo de um suicídio, mesmo que não seja um amigo, um conhecido, aquilo impacta diretamente na nossa vida. A gente fica assustado, porque antes parecia que era uma coisa muito distante, era o tio do avô que cometeu um suicídio na fazenda lá. Hoje não, hoje é muito próximo, dentro das universidades é um número que está aumentando, então a gente fica assustado. Então, de uma forma direta, é claro que impacta os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos, mas as pessoas que estão em torno disso, que estão no centro ou convivem com essa pessoa de um modo ou de outro, na sala de aula, no trabalho, elas também são impactadas. Às vezes a gente não conhece a pessoa, mas a gente realmente fica muito tocado quando a gente sabe que alguém próximo, fisicamente ou dentro do mesmo setor, fez algo, cometeu um suicídio ou pelo menos tentou, né? Então, a gente tem que se atentar, porque isso está crescendo, e a gente abrir mais o olhar para essas coisas. E como dar apoio a essa família que perdeu um ente querido, por exemplo? O importante é, assim, normalmente a gente tem alguns fatores que são protetivos, né? A religião, os filhos, ter um companheiro, todos esses são fatores que acabam protegendo a pessoa de tentar um suicídio. Normalmente, a maioria das religiões, se não todas, elas não defendem esse tipo de ação. Então, nesse momento, é um momento de apoio, de ouvir, de um ombro amigo, porque a pessoa às vezes não acredita, questiona muito, nossa, por que ele fez isso? A gente pode ouve muito falar assim, mas ele foi muito egoísta, né? E naquele momento a pessoa não teve condições de pensar nos outros, nos impactos que isso ia gerar. Apesar de, com certeza ela deve ter pensado, mas às vezes a angústia, o sofrimento foi tão grande que aquilo naquele momento foi a solução que ela achou. Então, para a família, que às vezes teve alguém que tentou ou que efetivou, o importante é estar presente, é também ajudar a elaborar esse luto, que é um luto diferente de um luto normal. Então, assim, entender as razões e estar perto. Acho que isso é uma boa alternativa. Ok. Você acha importante cuidar da saúde mental? Essa foi a pergunta que a nossa equipe de reportagem fez para a comunidade acadêmica da UFO. Olha só a resposta de alguns alunos. É muito importante estar cuidando sempre da saúde mental, até porque o ambiente que a gente vive é de muita pressão na faculdade, tanto com as matérias, tanto também na questão familiar, que às vezes muita gente não sabe o que o outro está passando internamente. Então é muito importante, sim, estar sempre cuidando da saúde mental, conversando com amigos, com familiares, com profissionais da área. É algo que, assim, da mesma forma como a nossa saúde física, mental é extremamente importante. Eu tento o máximo possível prestar atenção na minha saúde mental e cuidar e pedir conselhos, mas eu acho que a gente não pode ficar só nisso, é uma coisa muito mais complexa e deve ser debatido principalmente com alunos
novos os bichos, né, que chegaram na universidade, porque não é fácil. A gente tem uma visão da faculdade fora dela e depois que a gente entra, a gente tem muitas demandas e é muito complicado. E a saúde mental é um dos pontos principais para um estudante universitário debater, discutir e entender. Eu acho muito importante. Bom, eu acho importante porque, na verdade, a UFO ela pressiona muito a pessoa, querendo ou não, a faculdade, ela dá uma pressão muito forte na pessoa, porque você tem todo aquele negócio de passar no semestre, ter um CRA bom. Então, eu tento cuidar da minha ao máximo que dá, às vezes conversando com os amigos, assim, pedindo conselho, ou até mesmo com a família. E eu acho que é muito importante a pessoa buscar esse tipo de conselho na UFO mesmo. Doutor Dantielli, há uma diferença na questão do homem ou da mulher, uma questão de gênero, quando se fala em suicídio? Com certeza. A gente falou que a principal causa, quando a gente fala em transtornos mentais, é o transtorno do humor. A gente sabe que o transtorno do humor acomete mais as mulheres, né? A depressão acomete mais mulheres. Só que quando a gente fala em suicídio, o índice de suicídio é 3 vezes maior em homens, né? As mulheres tentam mais, só que os homens morrem mais. Os homens têm tentativas mais eficazes, né? E o que acontece também entre os homens? Os homens não buscam tratamento. Existe uma resistência maior, né, de procurar ajuda, principalmente a ajuda para um sofrimento psíquico, né, para uma depressão, né? Às vezes os homens encaram isso mais como fraqueza, né? Então existe uma resistência maior em procurar ajuda. Certo. E falando sobre essa questão de transtorno de humor, um internauta, telespectador da TV Universitária, mandou a seguinte pergunta: se é possível se aposentar devido a transtorno de humor. A legislação prevê algo sobre isso, doutor? Então, quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensa em invalidez, né? Os 2 principais transtornos de humor, né, a gente pensa na depressão e no transtorno bipolar, são transtornos que são tratáveis, né? Existem alguns casos que são refratários, que não melhoram, mas de modo geral o tratamento é eficaz e a pessoa consegue ter uma vida normal fazendo o tratamento adequado. Mas existem casos mais raros, de difícil tratamento, recorrentes, que podem ser que gere uma invalidez e que, consequentemente, pode levar a uma aposentadoria. E o transtorno de humor, ele pode evoluir para suicídio se não tratado? Com certeza, é a principal causa. É a principal causa de suicídio. Cerca de 35% dos suicídios são devidos a transtorno do humor. Então, é preciso atenção nesse caso. Com certeza. Certo. Vanessa, nós vimos agora há pouco a opinião dos estudantes, né, sobre esse assunto de cuidar da saúde mental. E percebemos que eles reconhecem a importância e o que foi dito também sobre a pressão no ambiente universitário, essa fase da vida também de muitos compromissos, manter as notas altas. Como lidar com toda essa pressão e estar com a saúde mental em dias? Então, dentro do meio acadêmico, eu acho que de um tempo para cá, não só no meio acadêmico, mas em geral, a gente tem derrubado alguns tabus da saúde mental. Antes, quem ia no psicólogo, no psiquiatra, era doido, né? Era muito isso que tinha. Hoje não se tem mais esse estigma de quem vai é doido. As pessoas estão procurando para evitar alguns problemas. Então, diante disso, diante dessa pressão, porque existe mesmo, é um meio onde eles passam de um núcleo muito familiar para chegar numa universidade, onde tem uma exigência de colegas, uma exigência de professores, uma demanda altíssima, que eles não estão acostumados. Muitos saem de casa, né, vêm de outras cidades e vão viver sozinhos, uma coisa que às vezes eles não tiveram essa experiência. O importante é fazer laços sociais, né, e procurar lugares que tenham opções que essas pessoas gostem. Então, se a pessoa não gosta muito de balada, procurar às vezes um grupo religioso e começar a fazer essa rede social, que é uma rede de apoio, né, além dos meios institucionalizados, que são a rede local. Também fazer esses laços sociais e ter um contato com a família, o apoio da família é muito importante, de gritar na hora de estar passando por uma necessidade. Acho que isso faz uma diferença nesse mundo, porque a pressão não vai acabar, né? A gente luta por uma universidade mais justa, por uma universidade onde consiga fazer o aluno se adaptar bem, mas, em contrapartida, existe um movimento também de que isso não tem muito
para onde correr. Então, a rede social é muito importante. Tá certo. Para a gente encerrar, então, doutor Dantielli, deixa a mensagem final sobre a importância, então, de valorizar a vida e cuidar da saúde mental. Com certeza. De acordo, pegando um gancho no que ela disse, né, a pressão não vai acabar, né? Nós temos o quê? Que estar fortes e temos que estar bem psiquicamente para conseguir lidar com essa pressão, né? Então, o importante é isso, é cuidar da saúde mental, como ela já disse, né? Apoio social, apoio familiar, apoio dos amigos, prática de exercício físico, um sono adequado, religiosidade, meditação, todas são medidas que podem ser tomadas para quê? Para melhorar a saúde mental, melhorar a qualidade de vida e estar melhor consigo para conseguir lidar com essas pressões. Ok. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Obrigada por nada, eu que agradeço. Obrigada, Dantielli também. Volte sempre ao nosso jornal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Para você, então, uma ótima noite. Acompanhe agora notícias do Estado no Jornal Minas, segunda edição. Até amanhã.